Bom dia, você que está em casa. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, meu irmão Kalel. Bom dia, irmão Lucas. Bom dia, escola. Bom dia. Deus abençoe a todos. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para nós prestarmos um culto ao Senhor. E estamos muito felizes porque você que está em casa está juntamente conosco. E agora, nesse momento, eu convido você e todos aqui da escola a nos ajoelhar e fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, Pai Santo, nós queremos te agradecer por esse dia que o Senhor tem nos dado, pelo descanso. E também, Senhor Deus, pela vida dessa pessoa que está acompanhando conosco o ano bíblico. Pedimos que o Senhor a abençoe, a encha, Senhor Deus, do teu poder, do teu amor. E venha, Senhor Deus, continuar abençoando a sua família, a sua casa. E também, Senhor Deus, fazendo com que ela cresça no conhecimento da tua palavra, assim como cada um de nós aqui na Escola de Profetas. Temos crescido no conhecimento da tua palavra, aprendendo cada dia mais com o Senhor. Recebe, meu Deus, esses louvores que ao Senhor serão agora entoados. E pedimos a ti, Pai, que o Senhor aceite. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém. E agora eu convido você e todos nós aqui da escola a cantarmos juntos e bem fortes esse hino, Eis-nos Prontos. E a gente convida você também a estar pronto para o serviço do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, que nós possamos estar preparados para se encontrar com o Senhor. Mas nesse grande conflito, irmão Lucas, precisamos saber manejar bem a palavra da verdade. E nós podemos fazer isso decorando as palavras de Deus no nosso coração. Então, nesse momento nós vamos recitar o verso que se encontra em Tiago 5, 7 e 8. Então, no 3? No 3. 1, 2, 3. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações,
porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Amém. Louvado seja Deus por esse verso que nos convida a mantermos a paciência, aguardando com viva esperança a volta do Senhor, né, irmão Lucas? Exatamente. Que você daí de casa tenha um bom dia, um ótimo estudo e que Jesus te abençoe muito. Deus abençoe você. Bom dia para você que está em casa. Bom dia, missionária Laís. Bom dia, missionário Lucas. Bom dia para você que está em casa também. É um prazer saber que você está nos assistindo e também sendo muito abençoado, como também nós fomos com esse estudo. E nesse momento a gente convida você que está em casa a fazer uma breve oração para que a gente possa dar início ao nosso estudo bíblico. Vamos orar? Senhor, querido Deus, muito obrigado que estamos aqui mais uma vez, Pai, para estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigado porque essa pessoa decidiu hoje fazer a melhor escolha, que foi ouvir e aprender Tua Palavra. Peço que o Senhor abençoe ela, sua família, sua casa e que esse estudo, meu Pai, venha acrescentar na vida dela muito mais de conhecimento acerca de Ti e da Tua vontade. Fica, Pai, conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito bem, hoje nós estivemos estudando 3 João e 2 João e 3 João e também o livro de Judas e o capítulo 54 do livro Atos dos Apóstolos com o título Uma Fiel Testemunha. Aqui no livro de Judas, na epístola de Judas, ele começa a sua carta trazendo ali o foco principal na salvação, mas ele também vai abordar um dos problemas que estava acontecendo ali na igreja. Por exemplo, quando ele diz aqui no versículo 3, Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Então veja só, o objetivo dele era escrever sobre a salvação comum compartilhada a todos os santos. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Essa expressão aqui, batalhar pela fé, se refere aos ensinos que os cristãos recebiam, né? Tanto da palavra, como também de todas as questões que Deus deu, suas orientações religiosas para o povo dele. Mas no versículo 4 do capítulo 1 de Judas, aparece aí o grande problema para o qual Judas ele vai estar aí tratando com os irmãos. Qual era esse problema? Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, o que estava acontecendo ali nos irmãos para que Judas ele pudesse escrever aqui essa carta? Estava acontecendo que muitas pessoas estavam introduzindo dentro da igreja algumas heresias, que vocês vão poder ver depois aqui no livro. Então ele estava colocando muitas heresias e Judas ele vai pegar vários exemplos do passado para mostrar que esses homens teriam uma condenação certa. Ele usa o exemplo dos anjos caídos, ele usa o exemplo de Sodoma e Gomorra, ele também usa o exemplo do povo que saiu do Egito, mas que acabou ficando ali no deserto porque receberam ali o desagrado de Deus. E ele vai discorrer em todo o seu livro acerca desse juízo vindouro para essas pessoas que estavam ali usando de maneira errada a graça de Deus e introduzindo ensinamentos errados para confundir os irmãos. E aqui Judas ele escreve para que os irmãos permaneçam firmes na fé e também principalmente no evangelho que eles receberam. Exatamente. E o interessante é que quando ele apresenta esses problemas, ele está falando a respeito de falsos profetas. Falsos profetas. Que estava se adentrando ali. E quando eu li isso, eu lembrei lá de Mateus 7, que diz o seguinte: Senhor, Senhor, quem entrará no reino? Não é isso, não. Senhor, Senhor, quem entrará
Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, né? No caso seria isso. Eu acabei de ler o verso. Isso aqui não dá no dormir. E quando eu li aqui, vi falando a respeito dos falsos profetas, eu lembrei lá de Mateus 7, que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E quando a gente vai lá, né, linkando aqui com Mateus 7, os falsos profetas ali faziam obras boas, curavam, faziam milagres, mas eles não faziam a vontade do Pai, não faziam a vontade de Deus. Só que esses falsos profetas apresentados aqui, as obras deles estão escancaradas para quem quiser conhecer. Porque vem falando, como o Lucas citou no versículo 4, no finalzinho do versículo 4, que diz o seguinte, que eles são homens ímpios, que convertem dissoluções à graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, observe o seguinte, em outras versões falam que eles agem com libertinagem. Eles transformam em libertinagem a graça de Cristo, ou seja, pregam sobre a liberdade que a graça nos oferece, depois que Cristo morreu e nos ofereceu, ou melhor, sempre esteve à nossa disposição a graça, mas passam a fazer uso da graça e pregar sobre a graça, mas as suas obras não correspondem com a graça de fato que Cristo nos revelou. Vivem de qualquer maneira. A liberdade que Cristo nos deu não nos isenta de desobedecer à lei, não nos isenta de ter culpa no pecado. Nós, depois que recebemos a graça, temos sim a oportunidade de servir mais ainda ao Senhor em obediência. Só que aqui eles colocaram em dissolução tudo. Começaram a agir de maneira libertina, não é? Pregavam sobre a graça, pregavam sobre liberdade, pregavam sobre amor a Deus, mas a sua vida estava completamente em desacordo com aquilo que Cristo de fato nos ensina. E por isso que diz também que eles negavam a Cristo. Em suas obras e seu caráter não tinha nada de semelhança com Cristo. Não eram cristãos verdadeiros. Exatamente. E é justamente o que vai falar aqui, por exemplo, Judas ele traz algumas características desses homens, né, o que eles representavam. E ele joga aqui algumas coisas da natureza. Por exemplo, ele diz que eles são como ondas impelidas pelo vento, mas que, quer dizer, nuvens impelidas pelo vento, mas que não tem chuva. Que eles são como árvores que não dão fruto. Que eles são como ondas que trazem as suas sujidades, né? E também eles são manchas. Aqui, por exemplo, o versículo 12 diz: estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Então perceba o quanto Judas ele usa aqui essas expressões para mostrar o estado desses homens. Além deles usarem, como a Laís falou, né, a graça de Deus de maneira libertina, eles também afrontavam as autoridades celestes. Aqui, por exemplo, o livro vai dizer que eles afrontavam os seres celestiais, né? Que eles não respeitavam ninguém e principalmente acabavam ali desagradando a Deus também. Certo? Então, o que a gente pode aprender com essas pessoas? A conduta deles deixa para nós um exemplo que nós não devemos seguir. O versículo 16 diz que eles são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, né, desejos carnais, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. E as pessoas eram enganadas por esse exemplo dessas pessoas que estavam ali se afastando do evangelho verdadeiro. Irmão Lucas, tem uma coisa muito interessante nisso também, porque além deles estar enganando por meio desse falso evangelho que eles pregavam, e pela falsa vida também de cristão, eles mesmos eram enganados. O versículo 19 do livro diz o seguinte: esses são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito, que não têm o Espírito Santo. Ou seja, não ouve, por mais que o Espírito Santo fale, não ouve mais a voz do Espírito Santo, porque estão ensurdecidos pelos seus pecados. Estão contaminados de tal maneira que seus ouvidos, todos os meios de comunicação, são interrompidos pelas coisas que escolhem fazer, pelos desejos carnais que desejam seguir. Então, eles mesmos estão vivendo o quê? Enganados. Estão mortos, porque só há vida e só há, de fato, discernimento quanto à vida no Espírito. Exatamente. E agora a gente vai partir para a 2ª e 3ª João, 2 cartas que o apóstolo João escreveu para os irmãos da igreja que ele tanto amava e que precisava muito dos seus conselhos e das suas orientações. O que a gente aprendeu lá, por exemplo, em 3ª João, então João ele escreveu
essas duas cartas para os seus irmãos que precisavam muito dos seus conselhos. Aí é tão gostoso, né? Ler o que João escreveu, porque ele é o discípulo do amor. E fala muito também a respeito do amor. Por exemplo, aqui no versículo 5 do livro de 2 João, diz o seguinte: E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Isso era uma das pregações de João. Amemos uns aos outros, e é um mandamento de Cristo também. E o interessante é que eles de fato revelavam esse amor depois que Cristo morreu. Depois que Cristo morreu e eles receberam ali o batismo do Espírito Santo, eles começaram a amar completamente uns aos outros. E o livro aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 54, fala muito bem de como era essa harmonia entre eles. O capítulo 54 do livro Atos dos Apóstolos fala de como era João depois do batismo do Espírito Santo e também como os irmãos viviam ali em harmonia. E diz o seguinte: era um pregador de poder fervoroso e profundamente sincero, em bela linguagem, voz agradável, falava das palavras e obras de Cristo, expressando-se de maneira a impressionar o coração dos que ouviam. A simplicidade de suas palavras, o sublime poder das verdades proferidas e o fervor que caracterizava seus ensinos facilitaram-lhe o acesso a pessoas de todas as classes sociais. E tudo isso que João manifestou em seu caráter era apenas uma resposta de alguém que amava. E continua o segundo parágrafo dizendo o seguinte: a vida do apóstolo estava em harmonia com seus ensinos. O amor de Cristo que animava o seu coração o levou a se empenhar em fervorosa e incansável atividade por seus semelhantes, especialmente por seus irmãos da igreja cristã. Esse foi o propósito de vida depois de João. Se dedicar especialmente ali no serviço aos seus irmãos e cultivar também, ensinar eles a desenvolver esse amor uns pelos outros. Exatamente. E o livro apresentou tanto esse início, né, de como é que eles eram quando eles tinham o amor de Cristo, mas também o livro apresentou o que aconteceu quando acabou minando esse amor. Aqui, por exemplo, no parágrafo que diz: mas gradualmente se operou uma mudança. Então, antes eles se amavam, eles tinham ali o amor cristão, o fervor ali, estarem todos unidos, mas depois houve uma mudança. E o que foi que acarretou essa mudança? Os crentes começaram a olhar os defeitos uns dos outros. Olha só, o primeiro ponto que fez com que o amor começasse a acabar entre eles. Eles começaram a olhar os defeitos uns dos outros. Nós todos temos erros, certo? Nós somos pessoas que falham. E mesmo nós sendo cristãos, estamos sujeitos a falhar também. Mas isso não me dá o direito de eu querer encontrar os erros nos meus irmãos. Eu vou ver os erros do meu irmão, tudo bem, certo? Vou ver os erros, mas eu não preciso ficar sempre reparando em seus defeitos. E foi o que aconteceu aqui. Eles começaram a olhar os defeitos uns dos outros. Aquele irmão é assim, aquele irmão é aquilo. Demorando-se sobre os erros, dando lugar a severo criticismo. Começaram a criticar os irmãos. Viram os erros, depois começaram a criticar os irmãos. Perderam de vista o Salvador e o seu amor. Tornaram-se mais estritos na observância de cerimônias exteriores, mais rigorosos na teoria que na prática da fé. E aí o que aconteceu? Em seu zelo para condenar a outros, passavam por alto os próprios erros. Ou seja, eles condenavam as outras pessoas pelos erros que elas cometiam, mas eles não condenavam a si próprios. Não olhava os seus próprios erros, aquilo que Jesus ensinou, né? Porque tu vês a trave que está o argueiro que está no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no teu olho, né? Então perceba o quanto isso é sério. Olhar os defeitos dos outros, criticar as pessoas pelos seus defeitos, ter um espírito de serem estritos, rigorosos, né? Ali querer serem rígidos, acabar ali querendo pela força e não pelo amor, né? Não pela paciência. Exato. E o último parágrafo termina dizendo o seguinte, quer dizer, esse parágrafo está olhando para vocês. Havendo excluído o amor de Deus do coração, estariam logo andando em trevas. Então vejam, uma igreja que começou ali no auge ali do amor, de repente agora estavam ali encaminhando para as trevas, porque eles já não tinham mais o amor de Cristo entre eles. Isso é triste, né? Porque, irmão Lucas, quando o senhor comentou a respeito do zelo para condenar os outros que eles possuíam,
que não olhava para o próprio argueiro que havia no seu olho, né? Isso me faz pensar muito na falta de desconfiança própria. Exato. De exame próprio do coração. É muito mais fácil eu perceber o erro do outro e comentar sobre o erro do outro e, meu Deus, isso aqui merece a morte, mas muitas vezes eu esqueço de examinar como está meu coração. E você aí em casa, como tem examinado o seu coração? Os falsos profetas viviam enganados porque justamente não permitia que a ação do Espírito Santo fizesse isso em seu coração, que ele se examinasse. E você tem que se perguntar, eu me pergunto, como eu estou examinando o meu coração? Será que de fato eu estou apenas condescendendo, vivendo com a vida condescendente, ou eu estou de fato procurando olhar mais para os meus pecados e ir aos pés de Cristo para poder ser isso solucionado? Exato. Agora, isso aconteceu lá na igreja primitiva. Será que hoje em dia acontece isso também? O livro trouxe também esse tópico, tá certo? Aqui, por exemplo, diz o que é mais ofensivo para a igreja hoje. A gente viu isso no livro. Num parágrafo que inicia assim: não é a oposição do mundo o que mais ataca a igreja de Cristo. Às vezes nós, como cristãos, a gente acha que é o mundo que nos ataca mais, né? O mundo também ataca, mas não é só o mundo que ataca. O livro apresentou hoje outro ponto. É o mal abrigado no coração dos crentes. Então está falando de mim e de você. É o mal abrigado no nosso coração que acarreta suas mais graves derrotas e mais seguramente retarda o progresso da causa de Deus. Nossa, como isso é sério, irmã Laís. Imagine só, nós guardar no nosso coração aquele mal do irmão, o mal da liderança, o mal do pastor ou o mal do ancião, e a gente vai estar guardando isso no nosso coração e a gente vai estar prejudicando o quê? Prejudicando a causa de Deus. Olha só como é que isso é sério. Eu não quero prejudicar a causa de Deus. Você quer prejudicar a causa de Deus? Com certeza você diz que não, né? Então, se você diz que não, o que a gente deve fazer? Não guardar no nosso coração sentimentos ruins para com nenhuma pessoa. É o que nós não devemos fazer, para que nós não venhamos ser empecilhos na obra de Deus, mas sim sermos cooperadores. Exatamente. E nesse mesmo parágrafo que o senhor comentou, né? Eu fico pensando a respeito de uma meditação que nós lemos uma vez no pôr do sol, que falou o seguinte: Cristo não briga contra Cristo. Então veja só, aqui eram cristãos. E em nossa realidade também há isso, há cristãos. Mas cristãos não vivem brigando contra cristãos. Cristo não vive brigando contra Cristo. A não ser quando minha visão a respeito do meu irmão muda. Quando eu passo de desconsiderar que Deus também ama aquela criatura. Que Deus também ofereceu seu filho para aquela criatura. E isso faz também revelar de maneira errada o caráter de Deus. Porque esse mesmo parágrafo que inicia não é a oposição do mundo que mais ameaça a igreja de Cristo, no meio do parágrafo fala o seguinte: por outro lado, o mais forte testemunho de que Deus enviou seu Filho ao mundo é a existência de harmonia e união entre as pessoas de variados temperamentos que compõem a sua igreja. Isso é lindo demais, Lucas. Porque imagina, eu sendo pecadora, o senhor sendo pecador, você aí de casa que está assistindo sendo pecador também, mas poder viver em harmonia, poder viver em paz, em tranquilidade. E isso é revelar o caráter de Cristo. E é isso uma é obra revelar do o amor Espírito de Santo, Cristo. né? Exatamente. E as pessoas lá fora que não acreditam em Cristo, que elas estão à procura de quê? No parágrafo seguinte fala: muitos que professam amar o Salvador não amam uns aos outros. Os incrédulos estão observando para ver se a fé dos professos cristãos estão exercendo influência santificadora na vida dessas pessoas. E eles são ligeiros em perceber os defeitos no caráter e as incoerências nas ações. Meu irmão, observe o seguinte: nós estamos aqui para transferir a luz ao mundo. E que luz é essa? O caráter de Deus, o amor de Deus. Nós somos pessoas encarregadas por isso. Mas como eu e você temos revelado? Como a nossa vida, seja com o meu irmão dentro da igreja, seja como minha família dentro de casa. Porque veja o seguinte: se eu estou revelando de uma maneira a amar, muitas pessoas talvez não se convertam pelo mau testemunho que eu estou dando. Porque as pessoas no mundo, as pessoas que ainda não conhecem, não têm um vislumbre desse caráter de Cristo, eles não sabem para que crente serve. Eles sabem o que crente não faz. Ah, crente não pode beber, crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, mas ele não sabe de fato o bem que o crente faz. Então eu e vocês temos que levantar essa bandeira, a bandeira do caráter de Cristo, e mostrar para o mundo o que crente faz, o bem que o crente faz. Praticar as boas obras,
amar de fato, buscar o poder do Espírito Santo para assim agir dentro dessa humanidade que está sem luz. É verdade. E olha só um ponto muito importante que o livro trouxe. A gente sempre diz que ama a Deus, mas João ele vai dizer lá em 1 João que Deus ele é amor. E não tem como eu amar a Deus e odiar o meu irmão. Então isso não tem meio que um sentido, né? Se eu amo a Deus, eu tenho que amar meu irmão. Porque o meu irmão também faz parte da mesma família. Tem um parágrafo que inicia assim: um novo mandamento vos dou. Aquele mandamento lá do amor que Jesus diz para nós nos amarmos uns aos outros, no final desse parágrafo diz assim: os cristãos são todos membros de uma família. Meu irmão, você é nossa família e nós somos a sua família. E qualquer um que compartilhe da fé que você tem em Cristo também se torna seu irmão. Os cristãos são todos membros de uma família, filhos todos do mesmo Pai Celestial, com a mesma bendita esperança. Qual esperança? Da imortalidade, da vida eterna. Muito íntimo e terno deve ser o laço que os une. Olha só, o laço que deve nos unir como cristãos deve ser muito mais forte do que o nosso laço que temos com a nossa família de sangue. Porque aqui diz que todos nós somos filhos de um Pai, do mesmo Pai, o Pai Celestial. E o que é que faz com que a gente se una? O sangue de Cristo derramado na cruz em nosso favor. Então a nossa união como cristãos deve ser muito mais forte, deve ser mais unido. Nós devemos ajudar uns aos outros. No reino dos céus é diferente do mundo. No mundo cada um compete por si. No reino dos céus todos competem juntos para chegar na linha de chegada. Certo? Então é por isso que a gente precisa estar unidos. Agora o livro também apresentou outra coisa. Os que nunca experimentaram amor terno e cativante de Cristo não podem guiar outros à fonte da vida. Olha, veja só como isso é sério. Nós, como missionários, a gente temos esse trabalho de ir até as pessoas e levá-las até a fonte da vida que é Cristo. E você também, porque a Bíblia diz, e o Espírito de Profecia também confirma, que todo cristão que nasce do reino de Deus nasce como um missionário. E aproveitando essa oportunidade, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, faça sua contribuição, seja um cooperador de Cristo, para que outras pessoas conheçam esse ano bíblico e assim possam aprender com você. Então veja só, é muito importante que a gente entenda o que essa frase quer dizer. Se eu nunca experimentei o amor terno e cativante de Jesus, eu não posso guiar outros à fonte da vida. Como é que você vai guiar pessoas à fonte da vida se você nunca for olhar para beber dela? Dar aquilo que eu não tenho. Dar aquilo que eu não tenho, né? Então, se você quer conduzir pessoas a Cristo, primeiro você tem que ir a Cristo e experimentar este amor cativante de Jesus. Para quando outras pessoas não souber onde encontrar, você apresente. E você diga: ei, eu já sei onde é que é o caminho, me siga e eu vou mostrar a você. E, irmão Lucas, o interessante é que em 3 João, ele revela isso também, essa alegria, porque nós ficamos muito felizes quando alguém começa a viver e a compartilhar essa experiência também de amar a Cristo. O versículo 4 de 3 João diz o seguinte: não tenho maior gozo do que este de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então observe o seguinte, ele escreve ali para o seu discípulo, né, o seu amado Gaio, mas ele sente bastante alegria, uma imensa alegria em saber que ele está seguindo a verdade. E eu acho isso interessante porque uma vez eu ouvi uma certa ilustração que era de qual é o fruto da macieira. E a gente pensa que é a maçã. Mas o fruto de uma árvore é outra árvore, o fruto da macieira é outra macieira. E João aqui estava se alegrando porque ele tinha outra macieira, não era apenas uma maçã, não era apenas alguém que ele levou para Cristo, mas alguém que de fato buscou viver como um cristão, revelando o caráter de Cristo. E em relação também, se eu odiar o meu irmão, né? Quem ama não odeia o seu irmão. Exato. Mas a forma de odiar o meu irmão não é apenas eu brigando, eu xingando, mas é agindo com indiferença. Exato. E João também apresentou isso na 3ª carta, quando ele fala em relação a Diótrefes, que ele faz o quê? No versículo 9 diz o seguinte: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Diótrefes aqui não estava se portando como um cristão. Estava agindo com indiferença, estava falando mal dos outros irmãos. Mas veja o seguinte, ao agir dessa maneira, ele apenas estava negando aquilo que Cristo fez por ele.
E quando nós também agimos dessa maneira, agindo com indiferença, não querendo perdoar o meu irmão, ou até mesmo dentro da própria casa, que eu não preciso apenas receber um irmão, mas, por exemplo, dentro da minha casa, se meu filho quebra um copo, meu pai amado, eu vou bater nessa criatura, mas com o irmão não. Então, ser cristão não é dependente das circunstâncias. Revelar o amor não depende apenas do momento ou de pessoas, não há parcialidade. Para agir dessa maneira, é preciso uma transformação. Diótrefes aqui, ele revelava isso com a igreja, com todo mundo. Mas aí você não precisamos viver como ele. Nós precisamos apenas buscar apoio em Cristo e revelar o caráter dele, revelar o amor dele uns para com os outros, independente de quem seja. Exato. E agora, só para a gente finalizar, eu gostaria de ler esse último parágrafo aqui, que vai resumir de uma maneira assim bem geral o estudo todo. Falamos muito sobre amor, falamos muito sobre o declínio que a igreja primitiva teve, a gente viu as razões por que teve esse declínio, certo? E o qual deve ser a nossa parte. Nós devemos buscar não fazer os mesmos erros, não cometer os mesmos erros que eles cometeram, mas fazer o que João ensinou aqui, inspirado por Deus. Aqui diz o seguinte: num coração renovado, é o parágrafo que inicia, supremo amor por Deus e desinteressado amor mútuo. E aí no final desse parágrafo diz: no coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio que regula a ação. Ou seja, o amor deve ser aquilo que vai me impulsionar a fazer uma boa ação em prol das outras pessoas. Porque muitas vezes a gente faz o bem, mas é motivado pelo egoísmo, né? E tem que ser motivado pelo amor. Ele modifica o caráter, tá vendo só? O amor, o coração renovado pela graça, vai ter o amor como princípio que regula a ação. Ele modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões e enobrece as afeições. Esse amor acariciado no coração ameniza a vida e derrama influência enobrecedora ao redor. Sabemos que esse amor é Cristo e somente Jesus habita no nosso coração é que esse amor vai se transformar em uma experiência incrível na nossa vida. Então eu quero esse amor, a Laís também quer esse amor também, que é Cristo. E eu quero perguntar para você em casa, você também quer experimentar este amor de Cristo? Então vamos praticar o que nós aprendemos hoje no ano bíblico, tá certo? E nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e fazermos mais uma vez uma oração. A Laís vai estar orando e a gente vai pedir a Deus que nos ajude a amarmos uns aos outros e principalmente a Ele. Amém. Então vamos orar. Senhor querido Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu infinito amor. Queremos te agradecer por tua graça, Senhor Deus, que nos basta. Queremos te pedir, Senhor, também que nunca permita que venhamos esquecer quem o Senhor é. Que nunca venhamos permitir, Senhor Deus, que nós venhamos esquecer o caráter do Senhor. Que nós não venhamos, Senhor Deus, deixar de ouvir a Tua voz, meu Pai. Mas eu peço que o nosso coração esteja aberto sempre para Te receber. Peço, Senhor Deus, nesse momento que abençoe as pessoas que estão em casa e nos abençoe aqui também. Para que possamos, Senhor Deus, não apenas ter conhecimento a respeito da Tua palavra, mas poder vivê-la, Senhor Deus. Ter a alegria de fazer a Tua vontade. E eu peço, Senhor Deus, que plante isso em nosso coração. Que nos ajude, de fato, a revelar o caráter de Cristo. Revelar a luz, Senhor Deus, a este mundo. Te peço por isso, pelo nome de Jesus. Amém. 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 Então você é de casa, tenha um ótimo dia e fique com Deus. Tchau.